Então, também foi um exercício de aprendizado, de você conhecer essa figura do parlamentar como alguém que traz, às vezes, realidades, necessidades que, às vezes, o técnico não vê. Que o técnico está ali, às vezes, na planilha, ou, às vezes, só no indicador técnico para definição de uma certa política pública, às vezes, não vê. Necessidades são trazidas, realidades são trazidas pelo parlamentar, pelo mundo parlamentar, que muitas vezes são legítimas. A grande maioria são legítimas, eu diria até. Pode ser visões diferentes, mas está expressando uma preocupação de uma região, de um segmento econômico, de um segmento social, o tempo todo. E ali você vai fazendo essa mediação. E eu aprendi muito a partir dali, com esse contato, inclusive com o mundo do Congresso Nacional, ali com pessoas que... Eu sou filho de 2 jovens militantes da juventude que sofreram com a ditadura. Eu só pude encontrar meu pai quando eu tinha 8 anos de idade, né? A ditadura me afastou do meu pai, ele foi preso, torturado, né? Na repressão da ditadura. Minha mãe teve que fugir para um outro lugar para não acontecer a mesma coisa com ela. Só pude encontrar meu pai depois da anistia em 79, né? Então, imagina, alguém que tinha isso na história carregado em relação às figuras, de repente, ali passa a ter contato com atores políticos que fizeram parte da ditadura, sabe? Então, até você encontrar o diferente, respeitar as posições políticas do diferente, poder compreender naquela diferença coisas olhares que você não tinha, que você não via, né? Então, eu acho que é o tempo todo de exercício também de... Assim como o médico aprende muito com pacientes ou com a comunidade, sobretudo se tiver um pouco despido, às vezes, do seu saber teórico, como se fosse o único que explicasse a realidade, não é, porque o saber teórico são recortes da realidade, muitas vezes, sobretudo a ciência médica é uma ciência dura, né? A ciência biológica, são recortes da realidade, assim como ele descobre uma nova realidade ouvindo em contato com o seu paciente. Eu aprendo muito também no contato com os políticos em geral. Você sabe que na minissérie aqui, agora é a hora de fazer o capítulo do passado, né? Você vai ter que falar um pouco desses pais, né? Tem que contar essa história agora. Não, eu tenho muito orgulho. Um pouco de detalhe, né? Porque... Não, eu tenho muito orgulho, Reinaldo, muito orgulho. Quem eram, mais ou menos, o que o senhor puder. Fica à vontade para contar. Né? Meu pai era um jovem metodista, uma liderança religiosa. Caramba, eu não sabia disso, não tinha a menor noção. Isso já saiu por aí? Isso, já. Estudante de sociologia na USP, metodista, uma liderança de organizações jovens protestantes. E a minha mãe era uma estudante de medicina nas Alagoas, minha mãe é alagoana. Ela sai de Maceió para vir para São Paulo, já fugindo da repressão lá. Nós estamos em que ano aí? Isso, ela vem para cá em 69. Quando ela vem para cá, ela fica na casa do meu pai, porque a casa do meu pai, por essa experiência das comunidades protestantes, tudo, acolhia jovens que vinham para cá, então a minha avó, a mãe do meu pai, tudo abriga. E a única vinculação do seu pai com a política era metodista, não tinha nenhuma corrente, não tinha nenhuma corrente, nada. A minha mãe já tinha, minha mãe era da Ação Popular. Ação Popular. Ação Popular. A famosa AP. AP, que uma parte dela depois entrou para o PCdoB. Isso. Então vêm, se encontram aqui, a partir dali começam a namorar, tudo. Aí meu pai é preso. A história da prisão do meu pai é assustadora, assim, porque... Mas ele politiza? Não, os dois não. Ele era uma liderança metodista que participava do movimento estudantil, tudo. Mas ele não era ligado a nenhuma organização. Há uma parte dos metodistas que tem essa vocação. E que falam que a área de influência, o discurso... Não, ele era a área de influência das outras organizações, tudo. Uhum. E a própria Ação Popular tinha uma relação forte tanto com organização católica contra a organização protestante. Que veio originalmente do movimento católico. Né? A prisão do meu pai é uma coisa assustadora, porque é o seguinte, ele é essa liderança e estavam junto com outros. Ele estagiava na Folha de São Paulo ali, minha avó morava ali na Barão de Limeira, ali perto da Folha, tudo. E ele, junto com outros amigos, tudo, dessa organização jovem metodista aí. E se encontraram e iam
sair para o cinema, né? Os cinemas em São Paulo é aquela região, a Avenida São Luís. Alunos. E aí deixam as mochilas deles dentro da casa do tio de um dos amigos. Deixa ali. E aí, antes de ir para o cinema, fazer, vamos lá na casa da mãe do meu pai, da mãe do Niva, né? Dona Anitta, que é uma mineira, tudo que adora cozinhar, porque sempre vai ter comida lá, vamos lá antes de ir para o cinema. Aí vão para casa da minha avó, comem lá, tomam café, pão de queijo, bolo de fubá, né? Aí quando voltam para a casa desse amigo, que chamava Celso, quando entram na casa, tá lá a polícia para prendê-los. Porque o tio desse menino Celso, que era alguém ligado à hierarquia da igreja, desconfiava já daqueles jovens, achava que os jovens eram contaminados pelo comunismo, tudo. Subversivo. E é quem entrega o sobrinho e os amigos para a repressão. É feia. E aí vão todos presos, né? Meu pai, mais 3 amigos, mais uma amiga. Imagina, Reinaldo, eles ficam 3 semanas no doicode, 3 semanas, os 5 na mesma cela, sem roupa. Meu pai, os 3 amigos, uma moça, tudo 18, 19, 20 anos de idade, no final dos anos 60, começo dos anos 70, imagina o que é isso, bobear, essa menina nunca tinha tido experiência sexual, se bobear. São torturados, né? Então, o tempo todo ali, fica 3 meses, durante 3 meses ficam ali no doicode, depois, a partir do 4º mês, aí vai para Presídio Tiradentes e ele ficou 11 meses preso. Então, nesse período, a minha mãe sai, né, daqui da casa da minha avó, com todos os riscos, os outros também, e ainda vive na cidade de São Paulo. Eles se reencontram quando ele sai. Aí não namoravam nada, já namoravam antes. Ah, né? namoravam antes. Já quando ele vai para preso, já namorava. Aí quando sai, eu brinco que eu devo ter sido fecundado na primeira noite de reencontro deles, porque ele depois de 11 meses, então ele sai em novembro, dezembro de 70 e eu nasci em setembro de 71. Fez a conta, deu direitinho. É virginiano como eu. E aí, em maio de 71, minha mãe grávida, outros amigos dessa militância jovem de igreja são presos de novo. E aí, uma parte da igreja mobiliza para tirar esses jovens do Brasil. Um deles, vamos tirar o Niva do Brasil e outros que tinham sobrevivido à prisão, porque se forem presos de novo, provavelmente não vão sair vivos, né? E aí sai por terra, meu pai sai pelo Uruguai, tudo, minha mãe grávida. Ó a situação, assim. A minha mãe com medo de sair também, porque, né, sair do país não era vai lá no aeroporto e pega, você tem que sair por terra, e até o Uruguai por terra, então o risco que tinha nisso. Então, minha mãe vai para o interior de Minas Gerais, para fugir do risco da repressão. E isso faz com que eu nasci aqui em São Paulo, tudo, só pude encontrar fisicamente meu pai em 79, 8 anos depois. Foi criado pelos avós? Pela minha mãe. Pela sua mãe? Pela mãe do meu pai, que continua aqui. Isso. Né? Depois que eu nasci, 6, 7 meses depois, a minha mãe resolve voltar para Maceió para terminar o curso de medicina. Ela vai, consegue, termina o curso de medicina e para sair da repressão mais pesada, a gente volta para São Paulo quando eu já tinha 3 anos de idade. Quando o senhor teve noção do que era isso? O senhor se deu conta? Desde sempre se falava? Não, a partir de 3, 4 anos de idade, assim, as lembranças que eu tenho, né? Mas eu sei que a minha mãe desde sempre contava, mas assim, as lembranças que eu tenho das primeiras vezes que a minha mãe conta, né? Não a primeira vez que me conta, mas as lembranças que eu tenho quando ela fala sobre isso. A mãe do meu pai, eu tinha 3, 4 anos de idade. E para mim essa coisa da democracia é muito forte, para eu entender. Porque a gente continuava se comunicando, meu pai mandava carta, às vezes demorava meses para chegar, mas chegava através dessa rede de proteção da Igreja Metodista, minha mãe devolvia cartas também. Tinha o reverendo Jim Wright, cujo irmão Paulo Wright, que desapareceu. Jim Wright junto com Dom Paulo. Que faz o Brasil nunca mais. Junto com o Dom Paulo.
Então, ele que articulava essa rede de proteção. Então, a gente chegava a carta, ele que fazia a carta chegar. Durante um tempo, era fita cassete, de gravava. Eu conhecia a voz do meu pai por uma fita cassete. E diziam que seu pai está fazendo o quê quando o senhor não tinha entendimento político? Não, explicava. Não. A Desde minha mãe, sempre. desde sempre. Por isso que eu estava falando, eu entendi a palavra democracia e ditadura a partir daí. Não, teu pai não está aqui porque tem uma ditadura que obrigou ele a sair do país, o que significava isso, né? Aí depois de 70, eu nasci em 71, né? Em 76, 77, meu pai casa com uma americana. Eu conheci a minha madrasta antes de conhecer meu pai fisicamente, assim, porque ela vem para cá e eu conheço ela a encontro, né? Então, aí eu tenho 2 irmãos que nascem, um nasce em 77, outro em 79. Também conheço a voz deles por fita cassete, eles também a minha, né? Eu, como bom corintiano, em 77, quando o Corinthians ganha depois de 23 anos, eu gravo o gol do Basílio, mando pro meu pai, recebeu 3 meses depois, né? Então, essa coisa da democracia, para mim, era muito marcante, porque, para mim, enquanto criança, né, democracia significava a possibilidade de eu poder reencontrar meu pai. Poder voltar a ter contato com ele. E ditadura, essa separação. E ditadura, a separação. Cruel. É lógico que depois, eu me lembro, assim, né? Porque minha mãe continuou como militante aqui, por um tempo ela foi do PCdoB, depois saiu do PCdoB, tudo. Mas ela me carregava para as manifestações de redemocratização. Eu lembro dos 1º de maio aqui na Praça da Sé, correndo de cachorro, correndo da polícia. Sim. Eu lembro de conhecer a Vila Euclides, as manifestações do movimento sindical, tudo, né? Ver o discurso do Lula, tudo. Criança me carregava para isso. Ministro, com essa história, eu encerro um pouco essa volta ao passado, mas encerro com um comentário. Depois de um sujeito ter tentado dar golpe de Estado, eu acho que o senhor tem razões também particulares para se sentir muito bem por estar ajudando a reconstruir a democracia brasileira. É isso que eu tenho. Reinaldo, quando eu entrei no dia 1º de janeiro, no meu gabinete atual, que era do general Heleno, e vi aquele painel dos diretores do SNI, poder retirar esse painel, tirar cada um deles, antes do dia 8 de janeiro, foi uma realização, quase uma epifania, assim, do que era o significado da vitória do Lula, dessa aliança Lula e Alckmin, da frente que foi constituída e da derrota do Bolsonaro. E aquilo tinha custado muita dor aos brasileiros, tinha custado muita dor ao seu pai. Com certeza. E de imaginar que existia a 42 passos do gabinete presidencial alguém que tinha na sua parede, né, um painel de ostentação do que foi o SNI, do que foi a repressão, do que foi a ditadura no nosso país, e sentindo, né, um depositário daquela tradição. Era isso que estava ali, né, a 42 passos. Asqueroso e inescrupuloso.